Em mais um episódio do Saúde em Rede, nessa multiplataformas, ao lado da doutora Luana Fernandes comigo. Hoje nós temos o privilégio de conversar com o doutor Ari Reis, o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, e eu vou facultar as boas-vindas também à doutora Luana a partir de agora. Doutor Ari, seja muito bem-vindo aqui no Saúde em Rede. Para nós é um prazer imenso contar com a sua pessoa aqui junto com nós nessa bancada, que é diferente das outras bancadas. Ela vai trazer um Ari pessoa, não só o Ari gestor, como todo mundo costuma dizer, mas o Ari em sua totalidade, em suas funções mais básicas, porque a sua função realmente é muito, muito maior do que isso, mas as suas funções mais básicas, apesar de tão novo chegar onde chegou, hoje dirigindo a Secretaria de Estado de Saúde, junto com o CONAS, representando a Paraíba, isso é um espelho, é um exemplo, é motivador para os jovens e a gente quer extrair muito disso aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, doutor Ari. Muito obrigado. A recepção dessa não é todo dia que se tem, já que a gente está num ambiente mais à vontade. Né? Eu agradeço pelos elogios, pelo posicionamento. Acredito que tudo foi constituído com muito trabalho, muito esforço pessoal e também muitos padrinhos ao longo desse caminho que nos dão as oportunidades. E se essa é a possibilidade hoje, né, que conversemos sobre essa trajetória, que falemos também a nossa contribuição na saúde pública do Estado, de todo o Brasil também, porque nós temos experiências exitosas. E eu estou muito feliz e muito à vontade de estar aqui com esses dois grandes profissionais, né, profissional da saúde e da tecnologia, você, Luana, e você da comunicação, Miltinho, dispensa qualquer apresentação, porque a sua trajetória já diz muito da pessoa que você é. E vamos lá. Vamos lá, o que eu queria... Licença, sim, tá? Sim. Sempre você que começa com as perguntas. Fique à vontade. Mas aqui fui mais ansiosa, tomei a frente. Estamos em casa. Eu queria saber, doutor Ari médico, sim, já maravilhoso há tantos anos. Queria saber como foi que iniciou esse desejo pela medicina. Como é que o senhor começou esse projeto assim, de vida, como é que idealizou a medicina, se tem alguém que te espelhou, alguém da família que você se projetou, disse assim, eu quero ser igual a essa pessoa aqui. Então, é uma curiosidade até pessoal, sim, viu? Na verdade, eu sempre fui um bom aluno, não fui o melhor, nunca fui o melhor da turma, mas sempre fui um bom aluno no campo das exatas. Né? Sempre gostei da trigonometria, sempre gostei da geometria, dos cálculos matemáticos. Claro que na física todo mundo tem seus aperreios, né? Mas na parte da química e da matemática sempre fui muito dedicado. Ciências humanas também, e por último, eram as ciências biológicas. Né? Sempre gostei da biologia. Quando eu falo isso, eu falo ensino médio, ensino fundamental, que é onde se afloram ali as expectativas de uma profissão. Meu primeiro vestibular foi para engenharia. Na engenharia civil, e ainda consegui passar, engenharia civil, mas já nas primeiras cadeiras me faltava uma coisa que é o que eu sempre gostei de fazer. E meu pai, toda vez que ele chegava nas mesas dos restaurantes, com os amigos e nos bares, ele sempre me obrigava a cumprimentar todos, pegar na mão de todos, perguntar se todo mundo estava bem, um pouquinho da história do dia de cada um, depois eu sentava ao lado dele e ele ia, né, conduzindo ali aquela conversa com os amigos. E na engenharia você não tem diálogo, você não tem muita psicologia, digamos assim, e você não é provocado a ter a conversa, a tratar com pessoas. O engenheiro ele é muito sistemático, muito método. Introspectivo. Então também, ali não né? deu certo. Não deu certo porque faltava aquela questão de cumprimentar e saber como é que a pessoa estava. E por ter essa potencialidade, já no início do curso, a nota do vestibular ainda foi muito boa, eu acredito que agora eu vou partir para outra área. Eu acho que não é isso que eu me identifico e eu quero ouvir as pessoas e contribuir com as pessoas. E foi isso que me trouxe. Até hoje eu gosto muito de conversar e acredito que me deu uma facilidade maior na gestão, que é esse potencial de ouvir e responder, ouvir o problema, responder e conversando. E a medicina me trouxe isso. Hoje eu prestei outros vestibulares, consegui ser aprovado ali em faculdade em Petrolina, outra faculdade em Campina Grande,
E aí eu decidi, aí nisso, pesquisar na internet, né? Botei a foto das duas cidades e lembro muito bem as duas telas na minha frente. Quando eu vi a foto de Campina Grande ali do Açude, eu digo, não, eu vou para Campina Grande. E aí foi na faculdade que eu consegui. Você foi muito inteligente nessa Fui muito inteligente, as coisas de eu Deus, né? Eu não sou suspeito de falar, não. As coisas de Deus. É o dono da Borborema. E lá em Campina Grande, na faculdade, veio a identificação, né? E aí eu me apaixonei pela medicina, desde as primeiras atividades, quando nós chegamos nas fases dos ambulatórios, a partir do 4º período, né? Sempre tive nas figuras dos médicos em Campina Grande. A profissão de médico em Campina Grande é uma profissão muito tradicional, de famílias muito respeitadas, então você se identifica, né? Com a família ali do Antônio Tagino, do pessoal da Santa Clara, doutor Valdir Cesarino, grande cirurgião, né, cardíaco lá de Campina Grande, que era o grande professor que todo mundo tinha medo no curso, né, que ele dava aula no 6º período, e aquilo foi alimentando. A família Gadelha, que ela deriva do Hospital João 23, hoje está no HELP. Claro, eu cursei faculdade em Campina, na Universidade Federal de Campina Grande, né, a família Gadelha na Facisa, mas sempre cruzávamos ali nos estágios e a gente sempre teve boas referências. Eu lembro da primeira vez que eu vi Dr. Dalton, e ficam essas figuras médicas de Campina Grande no espírito de todos os alunos da faculdade. Você cruzava onde? Eu cruzei pela primeira vez com o Dr. Dalton. Não, você falou estádio? Não, nos estágios. Nos estágios da faculdade. Eu entendi estádio, que eu já ia perguntar se você é campinense ou 13. O Dr. Dalton passou na frente do trauma de carro, e aí meus colegas disseram, aquele é Dr. Dalton Gadelha da Facisa. E aí você vê a figura que a gente cria e que a gente se inspira. E tudo isso eu me inspirei lá nos médicos e toda a faculdade lá em Campina Grande. E aí foi onde eu consegui me estabelecer na Paraíba e decidi, sim, que esse desejo, que essa área médica era a área que eu queria ficar. E graças a Deus, acredito que tem dado certo. Se encontrou, né? E se encontrou muito bem, né? Se encontrou bem, verdade. Tem dado certo. Que coisa maravilhosa. A história é muito bonita. Campina Grande é uma cidade que abraça, né? Você se sentiu abraçado em Campina Grande? Não, Campina Grande acolhe. Primeiro, eu morei em Campina Grande, perto do CCBS. Morei em Bodocongó. Tá? Então, de Bodocongó, mudei para Prata. Da Prata, mudei ali para o 40. Fui subindo ali na escadinha ali de Campina Grande. E o São João também tocou seu coração? São João tocou, o primeiro São João que eu participei, era 30 dias de festa, era aquela coisa maravilhosa, né? Muita banda, muita novidade, pessoal da faculdade, e até hoje eu volto, sempre volto, todos os anos, 2, 3 dias de festa, não sou muito de festa, eu confesso. Nos encontramos no São João agora, esse ano, na saída, verdade. E aí sempre eu estou na abertura, presente, e sempre retorno a Campina Grande com muito carinho. Campina me ensinou a ser médico, né? Campina me deu uma característica que é o zelo pela coisa pública. Eu venho de uma universidade federal e foi me ensinado na Universidade Federal que, apesar da gente não pagar a mensalidade, a gente deve alguma coisa à sociedade por tudo aquilo que a sociedade contribuiu para a minha formação. Claro que é um direito de todo cidadão brasileiro ter um curso superior público, né? Mas mesmo que você não pague, você tem uma dívida com a sociedade. Eu sinto assim, e eu tenho esse zelo com a coisa pública que ela é hoje. Pra você ter uma ideia, eu conto essa história, contei uma vez no teatro lá da Facisa, em Campina Grande, na assinatura de um contrato com o HELP. Eu disse, nos primeiros ambulatórios da faculdade, eu sempre acordava pela manhã e vestia, a gente não tinha roupa muito bonita, não tinha roupa cara, né? Não tinha um terno como esse, infelizmente, mas a gente sempre se vestia com o melhor que eu tinha, né? Eu sempre colocava uma camisa de botão, uma camisa manga longa, botava o jaleco por cima e ia para o ambulatório ali cedinho. E outros colegas, claro que não tinham esse mesmo esforço. E eu chegava e repreendia. Eu dizia, cara, esse paciente, apesar de ser do serviço público, saiu de Cajazeiras 2, 3 horas da manhã para te ver. Para vir numa consulta e ver o médico que ele espera há 6 meses, o médico que ele espera há 2 anos, às vezes, com os examezinhos e a pastinha debaixo do braço. E quando ele chega no ambulatório que te encontra sem a tua melhor roupa, não é com a roupa cara, mas sem a tua melhor roupa e sem o teu melhor, e aí como é que ele não se sente, esse paciente? E isso é o zelo que eu aprendi a ter, pelo menos pela coisa pública, e dar essa retribuição a quem investe na nossa formação. E isso hoje eu digo aos funcionários, aos servidores da secretaria, que sempre a gente tem que estar com o nosso melhor na frente do serviço público. Sempre tem que receber com muito carinho, dedicação, com a nossa melhor roupa dentro das nossas condições e sempre levar um atendimento de qualidade. Me permita uma leitura sobre essa sua colocação da melhor roupa, que no meu entendimento é a atitude mental. Então você já vem preparado para dar o seu melhor. O seu melhor. Né? Eu vou lhe fazer uma entrega,
mas eu vou lhe fazer a minha melhor A minha entrega. melhor entrega. Por isso que vem a simbologia da melhor camisa, da melhor Está roupa. na minha melhor roupa. É, né? E como é que você vê hoje os profissionais da saúde num mundo tão coisificado, tão tecnológico, é tanta gente abraçada com um smartphone o tempo inteiro. E eu vou fazer uma leitura geral, né? A gente chega num banco, hoje tem um vigilante que é para estar cuidando das coisas, o cara tá agarrado com um telefone. Você chega num restaurante, de repente você olha procurando um garçom para lhe atender, que ele tá ali com aquele propósito, ele foi contratado para aquilo, aquele é o trabalho dele, e de repente você olha, tem 5 garçons abraçados com um smartphone, porque é viciante a plataforma, é dopamina, é uma coisa que... Como é que você vê hoje a dedicação e a entrega desse profissional da saúde fazendo uma leitura a partir disso aí? Olha, é muito perigoso, Milton, esse campo da tecnologia que entra no atendimento, principalmente serviço público, ambulatorial de urgência e emergência, e você não saber lidar. A tecnologia, quando ela é utilizada em todas as plataformas que estão disponíveis para beneficiar, né, o comum, o que é para todos, ela é muito proveitosa. Mas quando você tenta ali, de uma forma ou de outra, utilizar isso para se sobressair, ou para ganhar um tempo no atendimento, ou para não terminar aquela consulta num tempo adequado ou com a qualidade adequada, isso é muito perigoso. Eu vou lhe dar exemplos básicos de como a gente sofre isso no impacto no financiamento do serviço de saúde. Hoje, na secretaria, a gente analisa quase que diariamente todas as filas de espera do serviço público. E eu tenho uma fila de exames especializados lá para administrar que hoje chegam em torno de 8.000 ressonâncias. Eu tenho 8.000 ressonâncias na fila, eu realizo 3.000 ressonâncias magnéticas por mês. Só que quando eu mando fazer um filtro desses exames de ressonância, mais de 60% deles foram solicitados por médicos que não confirmaram ou não justificaram essa solicitação. Simplesmente porque não se consegue mais conversar e extrair do paciente a queixa. A mão com mão, a mão na barriga, a mão, o exame físico não é feito. Por quê? Justamente por isso, porque o cara fica no computador. Você chega aqui na unidade, de quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Você chega na unidade básica de saúde e às vezes nem olha para você, olha para o computador, pergunta a queixa, digita, termina o prontuário, tem que atender 16 pacientes no amanhã, ele corre para fazer aqueles 16 pacientes em 2, 3 horas para ficar livre e perde-se a qualidade, o olhar humano, aquele olhar humano da nossa melhor roupa que tem que ser aprendido na faculdade. E aí quando você olha para o outro lado, nós temos hoje na Paraíba 10 cursos de medicina privados que precisam ser acompanhados e a qualidade desse médico que está se formando, que tem que estar preparado para usar a tecnologia da melhor forma. Me permita, eu sei que o senhor falou na Paraíba, mas isso é um problema, porque nós estamos geograficamente na Paraíba, mas isso é um problema nacional. Né? Isso não é um recorte, a Paraíba é um recorte, isso é um problema global. Nacional. A favor da prova, agora só, né, fazendo um gancho aqui, a prova de ensino, após a prova de avaliação após geral. A finalização do curso. Estou perguntando assim se o senhor é a favor realmente. Plenamente, assim como eu. E no CONAS, junto com o Ministério da Saúde, fomos nós quem provocamos que essa avaliação ela precisa ser feita um diagnóstico da qualidade do ensino e do preparo desse profissional quando ele sai para o mercado de trabalho, afinal ele vai lidar com vidas, né? E aí o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, assertivamente, inclusive a partir deste ano, vai começar a condicionar, né? Ele condicionou ano passado a penalizar as faculdades que tinham notas abaixo de 2 no conceito. E agora vai começar a penalizar o indivíduo médico que não está conseguindo ter uma nota mínima. E isso é aceitável. São pessoas que vão sair não só para trabalhar no nosso sistema de saúde, mas para cuidar da gente. Né? São os futuros médicos que todo mundo aqui, apesar de trabalhar em gestão no privado, vai precisar de um atendimento. Sim. E a gente precisa estar acompanhando isso. Me permita só... Não vou mudar tanto o assunto, mas eu queria saber quando foi que você deu essa virada de chave, saindo da parte médica para a parte de gestão. A gente sabe que isso é muito difícil, a gente se apaixona muito por essa área do atendimento, né? Da consulta, eu sei que você tem esse calor humano, que você gosta realmente de falar com as pessoas, está descrito no seu olhar, você chega, você conversa com todas as pessoas, isso já vem sendo ensinado, como você mesmo falou, desde criança, mas isso faz a paixão por medicina. E o convite da sua vida, assim, essa mudança de chave,
Porque o senhor foi diretor também de hospital antes de chegar aonde chegou hoje, na Secretaria de Estado, passou antes pela PB Saúde. Então, essa trajetória, assim, quando você disse assim, eu também preciso ser gestor, preciso fazer diferente aqui. Esse desejo nasceu da inquietação de visualizar problemas de fácil solução dentro das unidades de saúde, que faltava apenas um olhar diferenciado ou um mínimo esforço dos gestores para se resolver. E tem muita coisa que a gente consegue, né, fazer com um mínimo esforço coletivo. E a virada de chave dessa vontade que eu tinha de mudar a realidade onde eu vivia aconteceu na pandemia. A pandemia ela foi uma escola para todos que trabalhavam na área da saúde, e ela foi uma escola também para quem teve a ousadia de contribuir na mudança e no enfrentamento do problema. E lá, junto não só eu, mas outros colegas ali da minha faixa etária, outros preceptores ali de curso também que trabalhavam conosco, nós começamos a aflorar esse sentimento pela própria necessidade que a pandemia criou de ter novos gestores à frente. Foram muitos hospitais abertos, eram muitas escalas médicas para dar de conta, eram equipamentos novos para comprar, para administrar, muitos fluxos de regulação para organizar. Então, quem estava envolto dentro do ambiente hospitalar, que tinha, né, essa vontade de mudar alguma realidade, de participar de um processo de gestão, foi chamado obrigatoriamente a contribuir. E aí eu fui chamado inicialmente, a gente fez a coordenação ainda no Hospital de Clínicas de Campina Grande, né, que foi um grande hospital Covid que foi aberto. E ali o governador, à época, constituiu um corpo diretivo da unidade, e esse corpo diretivo chamou esses médicos que trabalhavam e que tinham vontade de contribuir mais, e a gente começou na coordenação das escalas, acompanhava as visitas. Eu era quem passava, Milton, eu era quem ligava para todos os familiares às 3 horas da tarde para dar notícia dos pacientes internos. Por quê? Porque não existia visita, né? Veja como é básico. Não existia visita em hospital Covid. Então, todo mundo ficava em casa às 3 horas da tarde. As mães, os pais, os filhos ficavam esperando o telefone tocar para receber a notícia de quem estava interno com Covid. Era aquela hora que ele sabia se ia ser entubado, se estava na VNI, se o da UTI tinha ido a óbito. Então, assim, a gente pegava, sentava, eu ligava para cerca de 30, 40, 50 pacientes, porque era um número gigante de pacientes internados. E dava a notícia familiar. Bom dia, dona Maria, a senhora mora em Itaperoá, eu estou aqui com seu pai, que está interno na unidade, a evolução dele de ontem para hoje foi assim, assim, assim. Então, comecei nessa atividade, depois fui para a parte das escalas médicas, e por questões políticas e por ter tido, claro, destaque nesse trabalho, fui escalado para outras funções, como a direção-geral do hospital lá em Picuí, que foi o primeiro cargo nomeado por um chefe de Estado, nomeado por um governador, e eu entrei naquele cargo para passar 15 dias. Era um problema político local, que precisava de um diretor lá, de um bombeiro que conseguisse ficar por 15 dias na unidade, e disseram assim: Ari, você vai passar 15 dias, depois você volta para a sua vida. Eu digo, olha, não, tudo bem, eu não tenho nada para fazer, né? Vamos lá ver essa experiência por 15 dias. Esses 15 dias se transformaram em 60 dias, depois me convidaram para vir para João Pessoa para assumir a Secretaria Executiva aqui da SES, né? E foi nessa Secretaria Executiva que eu tive contato com a coordenação do Programa Opera Paraíba, né? E o Programa Opera Paraíba era um programa discreto à época e foi transformado num segundo maior programa de cirurgias eletivas do país, isso em números do Ministério da Saúde. A partir disso, fui para a PB Saúde, superintendente, e voltei de superintendente da PB Saúde para assumir também 60 dias de secretário titular, outro bombeiro. Depois dos 60 dias como secretário titular, não, termine um ano, não fique mais um ano, e agora nós estamos aí há 2 anos e 1 mês à frente de titular da Secretaria de Estado da Saúde. Então foi tudo graças Será que o Ministério da Saúde chama ele para passar 15 dias? Para substituir lá? 15 dias? Eu não sei, pra né? gente entrevistar lá em Brasília, Eu né? vou confessar que eu não caio mais nessa cilada dos 15 dias, né? Se a proposta chegar um dia, ela tem que ser uma proposta mais robusta, concreta. Né? A gente vai seguir em frente, mas me permita só, porque eu sou curioso por natureza, sou jornalista, né? E eu fico pensando nas pessoas. Me permita voltar para aquelas ligações que o senhor fazia ali, 50 ligações por dia para dar as notícias, para dialogar. Eu imagino que em meio a essas ligações,
que é um momento muito, assim, aflito, é um momento muito difícil, duro, né? Muitos, acho que ficavam esperando a ligação, o senhor já dizer que o paciente partiu, né? Diga logo, doutor, diga logo, não me enrole não, né? Eu acho que acontecia algo nesse... Qual era o nível? Quais são algumas ligações que você possa nos trazer à lembrança? Olha, tem umas coisas que marcaram bem, foi uma ligação assim, sei, claro, não precisa dizer o nome das pessoas, mas uma ligação, uma pessoa assim, uma pessoa assada, que lhe marcou bastante em meio a essas ligações aí. Nós tínhamos pacientes de todas as idades, né? Claro que os idosos, né, eles eram acometidos e tinham uma evolução mais aguda do caso, iam logo para a UTI, mas nós também tínhamos pacientes jovens. E os jovens nos tocavam mais, claro que os idosos também, mas quem é jovem é uma expectativa maior, né? Dentre esses pacientes mais jovens, eu lembro um que era uma figura, claro que não tenho autorização para citar nome, sim, mas ele era uma figura, tinha uma lanchonete em Campina Grande que era muito conhecida. Sim. Inclusive o nome dele era comparado a um grande apresentador de TV, e eu tive no dia que esse paciente chegou, que foi uma comoção, né? A gente diz, olha, chegou tal pessoa para ser interna, né, na unidade. E aí a gente ia, quando era uma figura desse tipo, a gente também tinha essa pressão social pela notícia, além da pressão da família. A evolução daqui do caso foi muito grave, ele era um paciente obeso, né? As medidas ali iniciais como VNI não adiantaram, a gasometria piorou, foi entubado logo e menos de 24 horas teve um desfecho muito trágico. E esse foi o caso que mais me tocou por conta do envolvimento de toda Campina Grande em torno disso, né? Foi quando essas pessoas partiam que quem era negacionista perante o cenário refletia e dizia, não, realmente isso está acontecendo. Que a gente tinha muita gente que negava, não, isso aí que está morrendo no hospital, está morrendo porque infartou e vocês estão dizendo que é Covid, lembra disso? Está morrendo por isso e estão dizendo que é Covid. Quando alguém importante ou quando alguém conhecido falecia, o pessoal se ligava, né? Caía a ficha, diz, não, realmente está uma situação grave. E aí, entre outro tipo desse, foi uma grande colega de trabalho, que graças a Deus conseguiu sair, mas chegou num caso muito grave. Hoje ela é ortopedista em Campina Grande, mas chegou muito grave na unidade, muito acometida, por ser uma colega de trabalho também, tem um envolvimento, a gente sabe que é médico, tem um envolvimento interpessoal, tem um sentimento envolvido naquilo. Além de tudo, foi outro caso que me tocou bastante. E eu também estive interno, né? Eu fui acometido, né? Tive. A gente, não sei se você lembra, doutora, mas o vidro fosco na tomografia, né? Eu tive um acometimento de quase 75% de um dos pulmões, fiz VNI, passei 3 dias internado, tive que fazer antibioterapia, vivi, né, todas essas fases. O processo também, você sentiu na pele. Na pele. Médico. E o medo também, como paciente, né? Tendo conhecimento, fica mais difícil ainda. Nessa trajetória do Covid. Quem ligava para a sua família? Quando você teve mal, alguém teve que ligar, A época eu tinha uma companhia que dava essa informação e eu tinha também grandes médicos. Quem me tratou de Covid foi a doutora Dagjane, de Campina Grande. Professora. Então, assim, foi minha professora de cirurgia. É um dos meus grandes exemplos de seriedade, de amor ao paciente, né, de seriedade na profissão, e foi ela quem me tratou à época, né, e aí, graças a Deus, a gente teve todo o suporte, né, mas eu fiquei no hospital público, né, à época eu fiquei interno porque, não sei se você lembra, lá em Campina, abriu o Pedro I, abriu o Hospital das Clínicas. Sim. Quando não existia o Hospital das Clínicas, eu fiquei no Pedro I. Eu fui do Pedro I lá. Na verdade, eu estava terminando a faculdade e eu realmente acreditava que o Covid ia acabar com a humanidade. Aí eu disse, não, eu vou como voluntária. E aí foi uma grande escola, porque eu entrei logo no período da Covid e vivenciei tudo do Pedro I. Desde o atendimento inicial lá na Verde, que a gente atendia as pessoas, sim, elas ficavam lá do lado de fora, a gente nem entrava, né, no hospital, sim, porque tinha alguns que não tinham, fazia o teste lá na frente e a gente encaminhava. E aí eu fui subindo de escala em escala, fui para Verde, depois amarela. Posto 1, pro posto 2, pro posto 3. Exatamente. E tinha ali onde o prefeito à época desenhou para ser a hemodiálise da cidade, que foi transformado no hospital de campanha. E o prefeito era Romero. Isso. Romero à época. Eu estava nessa época na Arapuã, eu era apresentador, então eu cobria tudo. Inclusive, eu cheguei a entrevistá-lo. Acho que o Dr. Johnny era também do... Era diretor do Hospital de Clínicas. Então, eu entrevistei muita gente no vídeo de inauguração do Hospital de Campanha, tá o prefeito dando entrevista e atrás passa alguém arrastando uma maca do primeiro paciente do Hospital de Campanha. Quem estava arrastando a maca era eu.
Então eu arrastei a maca, né? De que a gente era tudo, era médico, era maqueiro, era enfermeiro. Exatamente. Enfermeiro não, porque tem as suas Sim. funções específicas. Mas a gente contribuía com todo o trabalho. E nesse primeiro vídeo é bem emblemático, ainda está no YouTube. Quem passa lá atrás, todo encapuzado com cilindro de oxigênio, arrastando o paciente, era o tal do Ari lá. Mas você está dizendo que a gente era médico, era enfermeiro, mas você é até bombeiro, né? Ele já deixou aqui bem claro, né? Hoje em dia, bombeiro e psicólogo é o que a gente mais tenta exercer, né? É Pode verdade. ficar à vontade, porque senão eu perturbo sua entrevista toda. Não, aqui a entrevista não é minha, a entrevista é nossa. E a intenção é essa mesmo, é trazer o coração de Ari, porque tem essa capa muito assim, as pessoas chegam para você é o secretário, então você está, logicamente, em nível hierárquico muito maior, então, mas trazer o seu lado pessoal, isso para mim é muito significativo, né, de você poder conhecer realmente os desejos do coração, como foi que iniciou, o que foi que você passou, tá vendo? Toda a sua trajetória, ela deságua exatamente onde você está hoje e faz a construção do seu caráter, a construção Eu posso dos seus fazer uma objetivos. pergunta pro doutor? Diga. Fazer uma pergunta pro doutor. E eu aqui, diga, né? É pra ele. Doutor, deixa eu perguntar pro senhor um negócio. A gente vai no médico, aí o médico diz, olha, você não coma isso, você não coma aquilo, faça exercício, não beba, faça não sei o que lá. E aí o médico faz tudo ao contrário na vida dele. Ele enche a gente de conselho, mas quando a gente vê, ele vai lá e... Você tá falando de mim, Milton? Não, você é um ponto fora da curva. Ela me ajuda muito, né? Nós temos uma grande amizade. Às vezes eu chego, exagero no Red Bull, ela diz, não tome Red Bull agora. Agora vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu acho isso bacana, né? Eu vou tomar um uísque, ela diz, só tomo 2 doses. E vai me controlando. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Doutor Ari, a saúde do doutor Ari, como é que ele faz? Ele faz check-up, ele faz exame constantemente, ele monitora, se preocupa para a questão do burnout, para não ter uma síndrome do pânico, uma depressão, porque todos nós estamos vulneráveis a isso, né? Dá tempo, né? Conhecendo a rotina aqui de Ari, será que dá tempo ele se cuidar de verdade? Eu fui, há uma semana mais ou menos, eu fiz uma viagem para Garanhuns, representando o CONAS, e fui receber uma policlínica que a gente ganhou do Ministério para João Pessoa. E eu, pela primeira vez, eu parei para refletir. Pela primeira vez não, né? Mas eu refleti sobre a rotina do meu dia a dia. Eu fui no carro, eu resolvi parar e contar quantas ligações eu recebia e quantas ligações eu fazia por dia, excluindo as não atendidas, porque muita gente tem isso, né? Se eu ligo para doutor Ari não atende. E eu já explico o motivo. É bom que fica registrado aqui, todo mundo eu vou mandar assistir o podcast quando eu perguntar. Já faz o Mas, corte e deixa foram, o principal lá. foram 154 ligações entre recebidas e efetuadas num dia. Então, assim, a rotina ela começa na hora que um paciente acorda e precisa e tem o número. Hoje, o número do celular, todo mundo compartilha. Eu recebo ligação desde alguém muito humilde que está na porta de um hospital e que teve alguma experiência negativa e precisa de ajuda. E nós trabalhamos com experiências das pessoas e cada experiência é uma. Não adianta eu dizer que todo mundo que é atendido na rede estadual tem o melhor atendimento, porque é uma experiência dele. Quem tem que dizer é ele, não nós que estamos aqui. Até a ligação, claro, da autoridade maior do Estado, que é o meu chefe, que está exercendo o governo agora do Estado, que também me liga. Então imagine que é uma série de ligações. A rotina ela começa muito cedo, né? Mas a gente tem conseguido aí se adaptar à questão de alimentação, tem que estar dando esse exemplo, tem que estar se cuidando também, as pressões que se sofrem. São 42 hospitais. São 42 portas abertas nesse exato momento, atendendo todo mundo que chega. E todo dia que a gente acorda, diferente de todo mundo que constrói sua rotina e horário, eu não sei o que é que eu vou fazer na secretaria, porque todo dia chega vários problemas diferentes. E você tem que estar preparado para dar a resposta imediata, porque quando chega até você, é porque não conseguiram a resposta de quem está abaixo. Então imagine como é o cenário. Claro que a gente tem uma equipe de auxiliares gigantescas, a equipe da secretaria, eu tenho gente que trabalha na secretaria há 50 anos, como Dona Ângela, desde 1975, esteve comigo hoje na sala. Então, assim, eu tenho uma equipe muito técnica, mas a gente sofre. 51, viu? O ano que eu nasci. É verdade, sabe? Vai para 51 anos. Então, a nossa rotina, ela nos priva de algumas outras atividades e, claro, de cuidados, né, que deveríamos ter, mas a gente tenta encaixar atividade física, a gente tenta encaixar atividade, né, de acompanhamento
acompanhamento psicológico, tudo naquilo. Mas até isso também é muito delicado por conta da própria rotina. Mas a gente tem tentado se cuidar também. É importante isso, porque eu não sei, né? A gente vê que ele tá de noite, tá de dia, não tem tanto horário. Eu vou perguntar, Milton, como é que ele percorrer muitos municípios também, porque o senhor é muito atuante, o senhor vai para um lado, no mesmo dia tá em 2 lugares extremamente diferentes. Tá em 2 lugares. Já viajei mais na Secretaria Executiva de Gestão Hospitalar, eu não parava na sede. Até porque o compromisso de assinar a papelada e a rotina de pagamentos fica para o secretário titular. Então, eu já viajei mais nesses 5 anos. Só que hoje, por exemplo, estou aqui com você amanhã cedo, 4 da manhã a gente sai para Patos, né? Na verdade, vai para Araruna, de Araruna vai para Patos e volta aqui para chegar 1 hora da manhã. E sempre essa rotina, né? E visitando unidade, acompanhando as agendas do governo. Mas a gente tem conseguido dar conta. Eu acho que o trabalho tem se efetivado direitinho. Ok, pode continuar agora. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Burnout, como é que está hoje, por exemplo, a categoria médica? Ela sofre verdadeiramente com isso? Enfermeiros, de uma forma em geral, os profissionais da saúde, como é que enfrenta esse problema? Nós temos que... É um problema sério, é um problema que ocorre. Tá? Não adianta disfarçar, é um problema que depende não só do cuidado da pessoa consigo, mas do ambiente de trabalho e das condições que a gente oferta para ela exercer aquele trabalho. Trabalhar num ambiente hospitalar já é naturalmente um ambiente insalubre, né? Porque você lida com vidas, você lida com pressão, você lida com urgências, e aquilo, se o profissional não tem as condições necessárias para fazer aquilo, ou se é cobrado exaustivamente, ou se não tem uma condição psicológica já isso que eu ia perguntar, preparada para aquilo, ele sofre. Então, assim, a gente tem construído políticas públicas, e aqui na Paraíba, mas também a nível nacional, de maneira a aproximar esse profissional que está em sofrimento. Hoje a gente tem um programa na secretaria, que é o Meu Trabalho Me Faz Bem, né? Porque é justamente para chamar, para tentar identificar o que é que está acontecendo e observar, né? Eu particularmente, a gente tem uma proximidade com todos os diretores na unidade e sempre dá essa orientação de observar todos que estão por perto e exercendo suas funções. E tem casos ou outro de uso de medicamentos, muita sonolência, muita falta no plantão. A gente identifica e procura chamar o profissional para ver o que é que aquilo está acontecendo. Mas no ambiente da saúde, o cuidado é ainda mais redobrado, porque é um ambiente que naturalmente traz muita pressão. Mas a nossa parte é dar condição e conforto para aquela profissão ser exercida, né, com a maior tranquilidade, né? Mas é uma questão que a gente tem que acompanhar com atenção. E licença, desculpa, Milton. Como você lida assim com a pressão? A gente sabe que hoje o seu cargo, você mesmo falou aqui, então todos os dias você recebe inúmeras ligações, inclusive do governador ou da pessoa que está sendo atendida lá na porta. Como é que você se blindou a essa pressão? Eu pergunto isso porque identificar em você assim tão novo, uma liderança tão forte, como você faz isso perfeitamente bem com todos, em escala hierárquica, desde atender o governador como a pessoa da porta, como é que você se blindou a isso, a essa pressão, sabe? Assim, eu tenho ali como uma pessoa muito nova e muito, muito correta, assim, muito sério naquilo que ele faz. Então, eu fico imaginando, eu digo, como é que ele aguenta, ele suporta tudo isso? Teve um treinamento do pai desde cedo, foi como se fosse um exército para dizer assim, olha, você vai ser exatamente assim. Porque você está sempre calmo, sempre mantendo seu controle, então... Eu me lembro muito de Augusto Cury, quando eu vejo... quando vê elogio. Vou botar por cima logo. Eu queria escrever tão bem. Mas uma coisa que eu aprendi, Luana, foi separar a figura, e aí eu separo todos os dias, quando eu acordo, quando eu estou despachando, a figura do secretário e as responsabilidades do secretário e do cargo e da cadeira de secretário e as responsabilidades e a figura de Ari.
Então, assim, quando eu chego na secretaria, que eu escuto uma pressão maior, que eu vejo um cenário de emergência em saúde, aquilo quem está enfrentando não é a ARI, é o secretário de Estado da Saúde, e você tem que ter na cabeça que aquilo é natural, aquela pressão sobre o secretário de Saúde. E, assim, são pressões inimagináveis. Assim, claro que tem algumas até que são, podemos dizer que é segredo de Estado, meu tio. Não pode, porque uma vez me perguntaram, você faz terapia? Eu digo, faço. Mas às vezes a terapia não funciona muito, porque eu não posso contar tudo para o psicólogo. Porque, assim, são questões que você... Claro que não é nada... Por isso que eu gosto do bar, que eu converso com o garçom. Mas, assim, não são questões, claro, obscuras. Nós estamos falando aqui de nada infra-legal. Mas são pressões que precisam ser administradas dentro de um ambiente seguro, porque se você transparece aquela crise, você gera outras crises desnecessárias. Então, eu separo. E aí eu separo muito bem. Quando eu estou despachando, se eu sou ofendido, se eu sou pressionado, se alguém diz isso, se alguém sai fora da linha, quem está encarando aquilo não é a Ari pessoa, é o secretário. E qualquer um que estivesse sentado naquela cadeira, eu não encaro como um sofrimento pessoal ou estou no purgatório pagando os meus pecados. Não, qualquer um que estivesse ali estaria com o mesmo problema, e o que é que eu vou fazer com aquele problema? E aí a gente tem conseguido, acho que sobreviver 2 anos e 1 mês à frente de uma pasta, né, como a saúde. São 26 mil funcionários, né, como eu falei para vocês. Nós atendemos mais de 5 mil pessoas todos os dias, entre urgência e emergência, 2 UTIs aéreas rodando, 60 ambulâncias, 10 mil procedimentos cirúrgicos por mês, né, um orçamento de quase mais de 3 bilhões de reais anuais, e tudo aquilo passa pelo seu crivo, pela sua orientação, né? Então, assim, é toda uma rotina, e eu acho que a gente tem conseguido dar uma resposta positiva à população. Eu tenho muita dúvida sobre medicina, por isso que eu fico perguntando. Eu peço até desculpas, às vezes Luana está conduzindo bem, aí eu venho com uma pergunta, mas assim, a gente está falando de profissionais de saúde, de uma forma geral, e antigamente se dizia, há muito pouco tempo, eu não sei se o quadro é esse ainda, com relação às especialidades médicas, que não tem médico para criança, me fugiu agora. Pediatra no mercado, não tem, sumiram os pediatras no mercado. Dentro dessa realidade, isso ainda é um quadro que acontece hoje, falta pediatra, ou não somente pediatra. Quais são as especialidades que vocês têm mais dificuldade hoje? No cenário, está faltando especialista nisso aqui, não tem perspectiva, o que é que pode ser feito para isso? Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Falta sim, o governo, principalmente o governo federal, nas últimas décadas tem investido no gargalo da atenção primária à saúde. E conseguiu hoje ter um mercado, né, de médicos generalistas, e eu digo que esse mercado está beirando a saturação de médico generalista, e nós não temos mais aquela ausência de médico para atenção primária à saúde. Porém, nós dedicamos muita força, colocamos muita expectativa e muito trabalho para formar médico na graduação. Mas as nossas vagas de residências, elas ainda estão estacionadas como no cenário demográfico de 15, 10 anos atrás. Então, hoje eu continuo tendo muito médico especialista, mas eu não tenho neonatologista no sertão, eu não consigo ter cirurgião cardíaco no sertão do estado, eu não consigo ter neurocirurgião, eu não consigo ter anestesista. Citando essas 4, eu te respondo a pergunta do que é o gargalo do estado hoje. Então são essas 4 categorias. Por que é que você tem hoje uma sobrecarga enorme no hospital metropolitano na capital? Que todo mundo fala isso. Eu estou precisando de uma cirurgia cardíaca no metropolitano e tenho que aguardar um pouco mais do que uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia. Porque, infelizmente, não é falta de intenção do Estado, da estrutura do Estado, de construir um metropolitano em Cajazeiras, ou de fazer um metropolitano em Sousa. Fazer o prédio, Milton, é a parte mais fácil. Construir um hospital, prédio, erguer a obra, gastar 100, 150 milhões de reais, é o mais tranquilo para um governo organizado como o da Paraíba. Mas quem vai trabalhar no hospital? E isso a longo prazo é que nós temos essa resposta. E estamos trabalhando para isso. Se você me perguntar, Paraíba em 2024, nós finalizamos o ano com 26 programas de residência, hoje nós temos 35 programas de residência. Queremos no ano que vem ter cirurgia cardíaca, ter neurocirurgia no estado, que a gente ainda não consegue ter, e ampliar as vagas de neonatologia, ampliar as vagas de anestesiologia. Enquanto a gente amplia isso, está tendo lá a obra do trauma do sertão,
para receber esses neurocirurgiões novos, está tendo a obra da nova maternidade de Cajazeiras para receber o neonatologista que eu quero levar para o sertão, está tendo o Hospital da Mulher de Souza que a gente quer levar para o interior também. Então, assim, tem que compor esse jogo e falta especialista. Nossa expectativa, inclusive, antes, a residência médica era financiada só pelo governo federal. Só tinha residência se tivesse a bolsa do MEC, se tivesse a residênciazinha ali no HU. Hoje, o governo do estado está investindo pesado, pagando a bolsa do residente, pagando o preceptor, colocando para estagiar no nosso serviço. E eu tenho muita expectativa de daqui a 5, no máximo 10 anos, a gente olhar para o sertão do estado e verdadeiramente ninguém precisar ser mais transferido. Entendeu? Porque a gente vai ter um mercado médico e um serviço, uma capacidade operacional interiorizada, né? Com as pessoas para trabalhar. É literalmente aí o saúde chegando, saúde em todos os lugares. Não é um problema só da Paraíba, né? É um problema nacional. Como ele falou bem, a gente conseguiu 98% do nosso território continental ser contemplado com a atenção primária fortalecida, né? Que foi a primeiro investimento do governo federal, mas os especialistas, eles foram ficando nas capitais. Nas capitais. Se você vê, o CFM ele publica anualmente, na verdade acho que é bienal, o mapa da demografia médica no Brasil. Se você vê as especialidades, o mapa, uma espécie de mapa de Calu, é concentrado todo na região litorânea. Por quê? Porque nossas capitais e nossas residências são concentradas ali. Então, quem faz residência, meu tio, e vai fazer 6 anos de neurocirurgia, provavelmente conhece alguém no hospital, casa com alguém ali do serviço, constitui uma família naquela cidade, ele não quer mais voltar para a cidade de origem. Porque a capital já é fragilizada e carente do mercado. Deixa eu fazer uma Como pergunta. convencê-la a voltar? Existe um movimento de interiorização no Brasil, de pessoas que estão querendo voltar para morar em cidades do interior, até para ter mais qualidade de vida, né? Esse movimento começou agora. Eu conheci, inclusive, no hospital lá de Patos, eu já fiz umas viagens, coletei várias informações, entrevistei pessoas. No Hospital de Souza, por exemplo, eu achei aquele hospital lindo, né? Bacana. A diretora lá, Paloma. Gente da melhor qualidade, doutora Paloma. Eu também passei por Patos, que aí eu entrevistei o médico, que ele foi lá de Campina Grande também já, o diretor, como é que é o nome dele? Francisco. Ele está lá ainda? Está lá, Francisco. Doutor Francisco. E lá no hospital, lá tem um tratamento do câncer, lá em Patos também. E tem um casal, que se eu não me engano, esse casal... Lucas e a oncologista, a esposa dele. Eles vieram, se eu não me engano, de Minas Gerais. Isso, do Maranhão, não? Não, vieram de fora. Eu acho que vieram... E se estabeleceram lá. Acho que... E aí, como é que casos como esse... existe essa procura hoje de médicos que também dizem... eu sei que aqui eu ganho mais dinheiro, mas eu vou abrir mão disso aqui para ter mais qualidade de vida morando numa cidade como Patos. Até mesmo como Campina Grande, que a gente pode considerar como interior também. Qual é o sentimento hoje disso? É exatamente isso que eu te falei. A estratégia da gestão para interiorizar a medicina especializada é construir um ecossistema para receber aquele médico especialista. Lá, por que é que hoje eu tenho um oncologista que é casado com um cardiologista que decidiu vir de uma cidade de fora para morar em Patos? Porque a gente construiu a hemodinâmica para ele trabalhar, e hoje tem uma hemodinâmica lá, e construiu o Hospital do Bem e deu condições para que ela se sentisse confortável lá. Isso atrai. Certo? Agora, eles também estavam dispostos a sair dos grandes centros e irem para lá. Então, assim, é toda uma construção, é uma logística. São felizes lá, impressionante. Exato. O depoimento deles. Então, é por isso que a gente veste... botar ele aqui no podcast também. É impressionante. Ela, desculpa, doutor Ari, ela é uma verdadeira autoridade na cidade, né? Assim, porque realmente a carreira dela é bela, ela é uma grande médica. Não, e eles trabalham muito. São queridos demais. E é isso que a gente tenta criar. Então, o Trauma do Sertão está lá. Eu vou visitar amanhã às 16 horas. Uma obra gigantesca, 245 leitos no hospital, 113 milhões de reais a obra. E a gente espera criar o ambiente confortável para convencer neurocirurgiões a saírem de Campina Grande, dar seu plantão lá, ou até neurocirurgiões que são de Patos e que moram em São Paulo a pensar em voltar para casa. E aí você vai constituindo isso, aumentando vaga de residência e tentando construir esses espaços. Então, mudando aqui, mas voltando para o coração de Ari. Voltando aqui para o coração de Ari. Qual a marca, doutor Ari Reis, quer deixar
Qual legado, assim, você diz, não, esse é meu propósito, eu quero fazer isso, eu quero transformar isso na vida das pessoas? Tem um programa que nós começamos a tocar no segundo semestre de 2024. Quando eu digo nós, todo o governo, não é um programa meu. Eu sou despido de qualquer tipo de vaidade, eu acho que todas as construções são coletivas. Mas foi um programa que desenhado pelo que o governador à época escutava de queixas, que é o programa Paraíba contra o Câncer. Esse programa, nesse intervalo de 2 anos, nós conseguimos aumentar em 1.900% a quantidade de oferta de procedimentos em oncologia no nosso estado. Hoje nós temos uma fila de quimioterapia zerada. Quando eu digo zerada, todo mundo que precisa de quimioterapia consegue fazer a quimioterapia em menos de 60 dias. Nós temos uma fila de radioterapia também zerada nesse quesito de 60 dias e ninguém espera mais para ser atendido nessas 2 especialidades, né, nesses 2 tratamentos. A fila das biópsias, nós conseguimos também garantir um diagnóstico hoje em menos de 30 dias. Então, consolidando esses dados, e aí quando eu falo em saúde, é dinâmico e delicado, principalmente se você fala em fila, porque pode ter alguém em casa, né, nos assistindo agora e dizer, é mentira. É mentira porque eu tenho uma tia que está aguardando uma radioterapia e está aqui na Paraíba. Mas é isso que o programa pretende. Esse dado que eu estou trazendo é da fila de 80% a 90% da Paraíba, porque, infelizmente, nós ainda temos 3 filas de regulação no nosso estado. E os pacientes que estão nos 2 principais municípios, eles são invisíveis aos olhos da secretaria. Então, o que eu quero deixar de marca, se eu puder deixar de marca, junto com o governo, né, do estado, é consolidar a regulação ambulatorial e hospitalar e levar esse dado da oncologia da Paraíba para todo o estado. Para a gente poder, de vez, olhar, bater no peito e dizer, agora eu tenho certeza, não tem ninguém esperando atendimento oncológico. Porque se você sofre porque cai de moto, se você sofre no acidente, se você sofre porque infartou, o sofrimento do paciente oncológico ele é 30, 40 vezes mais, porque aquilo é uma doença que comove, é uma doença arrastada, que requer de muitos especialistas e com um tratamento que requer muita força do paciente para vencer uma quimioterapia e para vencer uma radioterapia. Então é essa marca que a gente gostaria de, ao final da gestão, dizer, entregamos uma fila única de regulação e na oncologia essa fila todo mundo está conseguindo diagnóstico em menos de 30 dias e tratamento em menos de 60. Fora outras marcas que a gente já conseguiu também, que foi o Opera Paraíba, que é conhecido, o Coração Paraibano, que é referência, o Paraíba Renal, que saiu de 3 centros de hemodiálise para 11 centros de hemodiálise aqui no nosso estado. E uma coisa que eu me orgulho muito, que é bem básico na saúde da Paraíba, que se a gente olhar e visitar qualquer hospital, eu não tenho paciente no corredor. Porque o retrato do SUS é paciente em corredor. Se você vai no Pernambuco, se você vai em outro estado, se você vai no Rio Grande do Norte. Então você consegue ver essa fragilidade. Aqui na Paraíba eu não tenho ninguém agora na porta do hospital que não conseguiu entrar para ser atendido, acolhido e ter uma resposta ao seu tratamento. Eu não tenho ninguém agora esperando infartado e não vai conseguir chegar na hemodinâmica porque a gente manda um avião ir buscar. Ontem a gente mandou um avião para Cajazeiras, trouxe uma professora com AVC, são 2 aeronaves. Então, assim, essas marcas a gente já consolidou. E até o finalzinho desse ano, com o novo sistema de regulação eletrônico, que a Paraíba até o final do ano vai estar regulando. Falar sobre tecnologia. Nós vamos estar regulando tudo eletrônico. No celular, o paciente vai saber onde é a posição dele na fila. E aí a gente vai consolidar a regulação estadual e entregar esse produto. Dizer, pronto, agora essas filas estão aceleradas. Por falar em tecnologia, eu queria fazer uma pergunta do privado para vocês 2 médicos. Nós temos em Campina Grande o Hospital Help, que foi construído, né, fundado, inaugurado, que tem um timoneiro lá, Dalton Cadelha, junto com toda a sua equipe, que construiu aquilo ali. Mas a gente acompanha o Help, ele passa por constantes transformações e novidades, né? Transplante, o robô cirúrgico. Eu queria um depoimento de vocês 2 a respeito do Help e do trabalho de Dalton Cadelha, porque assim, ele é um apaixonado pelo que faz, né? Ele é um apaixonado. Posso falar não, primeiro? Pode, com certeza. Aqui Desculpe, aqui o convidado sempre está em primeiro lugar. É porque me deu tanta ansiedade, porque é um depoimento muito natural sobre o Dr. Dalton. Ele é um visionário, ele é um empreendedor de natureza, ele consegue enxergar
o negócio, ele consegue enxergar o impacto do negócio na vida das pessoas. O primeiro contrato com o Dr. Dalton e com o HELP, a Secretaria firmou em setembro do ano passado. Um contrato de 17 milhões de reais justamente para fazer cirurgia cardíaca, que hoje faz em Campina Grande e antes só fazia no HELP. E aí, desde aquele momento, ele colocou toda aquela estrutura do HELP à disposição de pacientes do SUS. E, verdadeiramente, os pacientes públicos do serviço público, pago com o dinheiro do SUS, eles dividem a mesma UTI de quem paga o privado e quem é do plano de saúde, né, lá do HELP. E o Dr. Dalton tem verdadeira paixão e zelo por isso, né? Outro projeto que ele apresentou e ele vai conseguir constituir, ele vai transformar Campina Grande num polo médico nacional, eu não tenho dúvida. E quando nós falamos ali de trauma, HELP e Hospital da Mulher, que é ao lado, ele já chegou e disse, a gente tem que fazer uma ponte, uma passarela cruzando os três, que aqui vai ser o maior polo médico do Nordeste, que está do Brasil. E eu tenho certeza que ele vai conseguir construir isso. E o depoimento como gestor público do HELP é um agradecimento. É um agradecimento do hospital não fazer barreiras, não ter divisão entre o público e o privado. Paciente que a gente paga lá, a gente paga valor tabela SUS e ele oferece condição desse paciente ser tratado, atendido na mesma máquina que ele fez tratamento. Porque ele passou agora por um tratamento, foi feito no HELP e os pacientes do SUS usam essa mesma máquina que o dono, né? Ele foi o idealizador por um câncer, fez um tratamento. Exato. Então, assim, a gente tem condição de fazer isso. Então, eu tenho um carinho enorme pelo hospital e a saúde pública da Paraíba tem muito a agradecer pelos serviços do HELP. Isso é certeza absoluta. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu me formei na Facisa. Sim. Então, toda a parte médica, tudo que eu vivi foi dentro de Campina Grande também, sabe? Então, assim, eu tenho uma paixão imensa pela Facisa. Quando eu estava me formando, eu ainda fiz alguns atendimentos mais na parte ambulatorial do HELP, porque ele ainda não estava pronto. Sim. E eu ficava pensando, eu disse, meu Deus, isso é gigantesco. É gigantesco, e você via toda a mobilidade e a ansiedade dos estudantes para que aquilo ali tivesse pronto. Dalton é inovador. Dalton é um empresário, um empreendedor, mas com o coração muito aberto, né? Então, ele dá essa oportunidade aos estudantes de fazer um conhecimento de ponta que não tinha. Lembro, no começo, quando eu peguei a anatomia, foi a primeira turma que pegou a mesa anatômica, Sim. que os outros estudantes só estudavam com os cadáveres. Então, a gente teve acesso à mesa anatômica digital. Não sei se você já viu, se você conhece. Nunca vi. Depois eu vou pedir para ele levar lá na Sim, Facisa para sim. você ver. Aquilo é genial. Então, a gente conseguia ver só a parte arterial, toda a parte venosa, a gente conseguia ver cérebro, a gente conseguia ver tudo. Então, a tecnologia lá era desde o início. Acho que talvez tenha sido daí que eu tenha me apaixonado tanto pela parte tecnológica, porque a Facisa, ela fazia isso, né? Ela dava essa abertura. E o HELP, enfim, como a Mari falou, você ter esse tratamento do paciente no SUS e no privado ser o único tratamento, o HELP vira referência não só pelos equipamentos eletrônicos, né? A gente tem a cirurgia robótica hoje no HELP, isso é fantástico. A gente entregar um produto desse... pelo SUS também, né? Pelo a cirurgia SUS, robótica. cirurgia robótica. Exatamente. Então, a gente tem aí todo um contexto que, como o doutor Ari bem falou, que a gente tem um polo em Campina Grande de saúde e um polo tecnológico. Eu vou puxar minha sardinha aqui pro NUTS, para o Núcleo de Sim. Tecnologia Estratégica em Saúde, Sim. lá com o professor Misael à frente. Vamos trazer o doutor Misael para cá também, precisa. professor. Espetacular, né? Ele já foi meu motorista em Portugal, né? É uma honra. É um Misael, prazer a imenso estar Sabrina presente. também, outra Isso. professora lá. A Sabrina, minha preceptora lá do mestrado. Então, assim, é gigantesco o que eles fazem lá dentro do NUTS também. Todos os projetos que tem. Então, Campina Grande é, sim, um polo tecnológico da Paraíba em vários setores. Não só de startup em tecnologia, mas em tecnologia e saúde. Então, essa a minha contribuição aqui para as suas dúvidas. São muitas perguntas que eu faço diferentes, mas tenha paciência, doutor Ari, comigo, tranquilo, porque eu acho bacana. Não vamos extrapolar o tempo do doutor Ari aqui, tá? A gente já está pertinho de acabar. O senhor falou, é bem marcante pandemia na sua vida, né? E quando passou, ou quando veio a pandemia, veio vacinação. Teve aquele momento dos céticos, dos negacionistas, aquela coisa toda. Mas eu lhe pergunto,
pós-pandemia, a relação da sociedade, da população, dos usuários com vacina, pelos números que o senhor tem de vacinação hoje na Secretaria de Saúde do Estado, distribuição, aplicação, como é que o senhor vê esse número? Aumentou, diminuiu, estagnou, as pessoas procuram mais, já diminuiu, mas aquele ceticismo acabou, aquela questão toda. Como é que está a relação hoje da sociedade com vacinação? Olha, o estímulo à hesitação vacinal que ocorreu na pandemia ele foi trágico e nós sofremos consequência disso até hoje. Né? Ficou impregnado essa dúvida na população e por mais que as autoridades de saúde se esforcem em campanhas, em conscientização, em diálogo, os agentes comunitários de saúde estejam fazendo essa buscativa, que hoje a gente faz buscativa porta a porta para levar uma criança para vacinar, acredite nisso. Né? Mas mesmo assim nós ainda não conseguimos atingir os índices de cobertura que a gente tinha pré-pandemia. Né? A Paraíba sempre foi destaque em vacinação, apesar desses números hoje ainda é destaque nacional, ficamos em segundo lugar aí na última campanha de influenza nacional dos 27 estados, mas mesmo assim a gente consegue 40% de cobertura, 50% de cobertura, muitas vezes eu preciso ampliar, como a gente vai fazer agora com a vacina da gripe, né? Que o pessoal diz assim, a gente vai ampliar o público-alvo para conseguir vencer o número de doses que foram recebidas para essas doses não vencerem. Então veja como é delicada essa relação. Ano a ano isso tem melhorado, graças a Deus e ao povo brasileiro também. Nós reconduzimos a ciência para o Ministério da Saúde, né? Viramos aquela página trágica, né? do negacionismo ali à frente do Ministério da Saúde e hoje conseguimos aí recuperar. Mas é isso que eu te digo, para conseguir recuperar é a duras custas. Todo mês a gente faz um dia D, todo mês esse dia D a gente faz busca ativa divulgando casa a casa, escola a escola para levar para vacinação. E além disso aqui no governo do estado a gente paga, quando a sala de vacina bate a meta da secretaria, a gente dá uma bonificação para o município para ser repassado para salário dos servidores, para estimular ainda mais essa busca ativa, né? E aí a gente tem conseguido vencer, mas ainda não conseguimos recuperar aqui no nosso estado a nível nacional o cenário que era pré-pandemia. Então veja, um comportamento ali dentro de 2 anos que teve aí a ousadia de tentar destruir um trabalho de décadas do sistema público de saúde. Mas eu espero e tenho muita expectativa que a gente vai continuar pelos próximos 4 anos destruindo esses argumentos, combatendo isso e trazer de volta o Zé Gotinha para o dia a dia, né, da população brasileira, principalmente das crianças e idosos. Nós estamos chegando no final dessa conversa fantástica. Eu não tenho palavras para agradecer, doutor Ari, a doutora Luana, pela oportunidade de eu estar participando com vocês desse momento, deste programa, dessa construção, desse projeto. Eu já fiz entrevista de tudo que é tipo nessa vida, né? Já entrevistei um monte de gente e já fiz programas de entretenimento, cobri cultura, enfim, esporte. Mas é sempre muito prazeroso quando a gente sai de uma entrevista achando que cresceu, né? Eu estou maior, saí maior do que eu entrei. Né? Eu estou com a mesma sensação. Isso é maravilhoso, né? Então isso vem acontecendo, esse projeto é belíssimo, eu faço com muito amor, com muito carinho ao lado da doutora Luana e tendo personalidades aqui como você. Eu vou tratar de você porque é tão jovem, né? Dá de ser meu filho praticamente. Mas assim, eu tenho uma pergunta complicada para lhe fazer. Eita, uma pergunta difícil. Eu fico dizendo, meu tio, não faça essas Eu quero coisas. lhe fazer uma pergunta difícil e chata de responder. E não pode responder com torcida, não. Tem que responder tecnicamente. Mas, primeiro, encerre, doutora Luna, que eu quero deixar a pergunta final. Agora tá todo mundo na curiosidade. Eu quero fazer uma pergunta dura para a doutora Ari, mas faça o encerramento. Eu tô curiosa. Eu confesso que ele nunca segue o script. Eu posso fazer ele agora? Nunca segue. É melhor, porque aí eu finalizo tentando suavizar o que ele... Dependendo do que eu perguntar, por isso que tem que ter a mulher para poder balancear isso aqui. Quem é que vai ganhar, doutor Ari? Argentina ou a Espanha? Meu tio, apesar de todas as desavenças, conflitos históricos, nós somos latino-americanos, certo? Nós somos... Los hermanos. Nós temos que defender o nosso, amigo. Eu também acho. Nós temos que defender o lado de cá,
né? Nós já fomos aí, sofremos muito desde a colonização, as influências externas. Até o último jogo eu torci o contrário, mas eu prometi que na final, se fosse, a nossa torcida seria para a Argentina. Eu acho que a gente tem que trazer para o lado de cá, entendeu? Tudo que era para o lado de lá, a gente já deixou levar muito. Então quem vai ganhar... Nosso, quem vai ganhar é a Argentina. Pronto. Fiz minha pergunta, Edu. Rapaz. Ele é duro comigo também, viu? Ele bota emoção, né? Pessoa... Aí tem que segurar, e o pior é que hoje eu não tô podendo nem bater aqui na perna dele, entendeu? De vez em quando ele leva uma cutucada no negócio. Doutor Ari, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Quero dizer que o Saúde em Rede está sempre aberto para você, para a sua equipe, enfim, é um canal que a gente quer levar mais do que as informações normais do dia a dia de jornalismo, não, a gente quer trazer realmente o ser humano, principalmente em relação à saúde. Então aqui vão passar vários médicos, né? A gente vai trazer todas as especialidades, nós vamos conversar sobre saúde, sobre a parte digital, sobre tecnologia. A gente vai trazer profissionais também só da área de tecnologia para conversar com a gente aqui, professor Misael, professora Sabrina, estejam já convidados. Mas agradecer a sua pessoa por estar com o coração aberto para a gente, né? Doando o seu tempo. Doando o seu tempo, justamente, que é muito corrido. Por isso que eu perguntei tanto, e que horas que ele vai conseguir fazer tudo que ele tem para fazer. E cuidar de si. Mas deixar esse canal aqui aberto, essa porta aberta, para que a gente sempre possa trocar e levar informação de verdade às pessoas. Acho que o papel da gente aqui é esse, né? É desmistificar toda a parte de saúde como algo muito... E trazer para perto realmente das pessoas. É isso que a tecnologia constrói. É isso que a gente está tentando construir e passar aqui no podcast. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na nossa bancada. Eu que agradeço pelo espaço. Foi até inconveniente enquanto você falava, mas falar de tecnologia em saúde, falar de saúde pública, eu não poderia sair daqui sem comemorar. Enquanto você falava, eu fiquei mexendo aqui no celular, porque o que eu queria mostrar a vocês dois... Coincidentemente, no dia que eu vim aqui, foi a primeira regulação eletrônica da Paraíba. Hoje nós regulamos pela primeira vez uma paciente do Hospital da Mulher através de um sistema eletrônico de regulação virtual. Acabou a era do e-mail que se perde no caminho, do telefone que tem que ligar. E eu acho muito simbólico. E eu quero retornar aqui para falar de tecnologia, para falar de saúde também, quando a gente tiver a fila única daqui para o final do ano. Para a gente abrir essa fila aqui, seja por procedimento, por consulta, e dar essa dignidade e esse direito do paraibano se enxergar. Onde é que eu estou, que horas eu vou ser atendido, qual a previsão da minha cirurgia. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade, a oportunidade de compartilhar notícias como essa de maneira mais leve, de maneira mais didática, com uma linguagem, né, mais aberta que chega ao público, e contem sempre com o nosso time. Nós trabalhamos na gestão pública, nós trabalhamos com muito esforço, muita dedicação, todos os dias, né? Acreditamos sim na saúde pública, que é possível construir um SUS de qualidade, e estamos aí para contribuir. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns, ali, pela pessoa que você é. Sucesso. Estamos juntos. Obrigado. Mais um episódio, Saúde em Rede. Em breve estaremos de volta, doutora Luana. Até breve. Um abraço. Até mais.